Olá, amigos do LAC-ENEM, estamos aqui novamente, meus caros acadêmicos vestibulandos, para mais um encontro, mais uma aula. Eu falei que eu ia dar um enfoque agora mais em atualidades, né? E eu gravei a primeira aula sobre o reatamento das relações Estados Unidos-Cuba, eu fiz até um histórico disso. E eu falei que ia gravar alguma coisa de geral e outra de Brasil. E aqui nós vamos para o Brasil, certo? Que é a parte que envolve transportes e envolvendo as manifestações que nós tivemos dos caminhoneiros agora em fevereiro, março aqui no Brasil, certo? Então vamos lá, moçada, vamos começar. Gente, antes da gente ir direto ao ponto, né, que a gente fala sobre isso, é bom lembrar o seguinte, olha só, aí vocês me perdoem. Gente, quando a gente trabalha, quando a gente trabalha os meios de transporte, aí eu não vou querer ficar me estendendo muito, mas é assim, rapidinho para todo mundo lembrar, é assim. Quando a gente trabalha os meios de transporte, a gente trabalha como? Bom, meios de transporte, quando você vai determinar qual meio de transporte que você quer usar, geralmente você tem que responder 5 perguntas. Quais são essas perguntas? Você tem que responder o seguinte: primeiro, qual é o tamanho, qual é o volume da carga? Segundo, qual é o valor da carga? Terceiro, qual é a natureza da carga? Quarto, qual é o tempo que você tem para entregar? Quinto, qual é a distância que você tem que percorrer? Essas 5 perguntas têm que ser respondidas, tá? Marcelo, perdão, eu não entendi quando você falou qual é a natureza da carga. Meu querido, quando eu falei qual é a natureza da carga, eu estava dizendo assim, o que ela é? Explosiva, radioativa, tóxica, inflamável, perecível, o que ela é? Eu tenho que saber o que ela é, como que ela é, para poder acondicioná-la da melhor maneira, certo? Muito bem. Respondidas essas 5 perguntas, você vai determinar qual é a melhor opção que você tem. E geralmente o que nós temos? Nós temos transportes superficiais, transportes aéreos e transportes subterrâneos, grosso modo, certo? Os superficiais se dividem em 2 tipos, os terrestres e os aquáticos. Então, terrestre você tem basicamente ferrovia, rodovia e duto. Oleoduto, gasoduto, minérioduto, aquaduto, o que quer que seja. Tudo bem? Os marítimos, os aquáticos, você pode ter fluvial, rio, hidrovia, lacustre, que é lago, dependendo da posição, lago, claro, nos grandes lagos dos Estados Unidos, certo? E marítimo oceânico, que pode ser transoceânico, quando é intercontinental, ou então de cabotagem, quando é no litoral do próprio país. Então você pode ter transporte marítimo, transoceânico ou de cabotagem. Aéreo, grosso modo, transporte aéreo é doméstico ou internacional, de carga ou de passageiro. Tá? Se bem que agora você tem uma nova modalidade, né? Que é o transporte aéreo urbano. Inclusive, para quem não sabia, eu vou até dar essa canja aqui para você, certo? Tá ok? Que é o seguinte. Pessoal, a cidade de São Paulo, desde 2013, tem a maior frota de helicópteros do mundo. Do mundo. Vocês entenderam? A maior frota de helicópteros do mundo é de São Paulo. O problema deve ser por causa da crise, né? O pessoal deve estar meio complicado, está difícil comprar helicóptero. Mas tudo bem, ultrapassamos Nova York. Essa é uma nova modalidade de transporte aéreo que tem crescido muito nos últimos tempos, certo? Muito bem. Aí você tem o transporte subterrâneo, que basicamente é o metrô, o transporte urbano, tal, é metrô, muito bem. Então são as modalidades que você tem. Pessoal, inegavelmente, se você for trabalhar os superficiais, principalmente dentro de um país, o melhor que tem é o aquático, fluvial, é a hidrovia. Poxa, uma hidrovia, pelo amor de Deus, não tem buraco, não tem pedágio, o risco de acidente é menor, você transporta mais carga, você gasta menos combustível, pelo amor de Deus, você não vai querer comparar o custo do frete. É absurdamente inferior. Mas o problema do transporte fluvial é que, primeiro, você depende do relevo. Pô, o rio tem que ser de planície, navegável. Se tiver desnível, você vai depender de obra de engenharia de eclusa e comporta. Tá? Tudo bem. E a segunda coisa é, por exemplo, depende da região em que ele passa. Certo? Por exemplo, olha só como que... Não vou falar que é uma questão foi abençoado e tal. Não, mas é assim, né?
A gente está vendo aqui algumas imagenzinhas, tá, da bacia do Rio Reno. Certo? O Rio Reno ele sai lá do Lago Constança, lá na fronteira da Alemanha com a Suíça. Aí ele faz a fronteira da Alemanha com a Suíça, certo? Depois faz a fronteira da Alemanha com a França, a famosa Alsácia-Lorena, aqui em Estrasburgo. Aí ele passa aqui por essa região, que é o chamado Vale do Reno, Ruhr, tá? E ele vai desaguar no porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa, aqui no Mar do Norte, aqui na Holanda, Países Baixos. Muito bem. Pessoal, pelo amor de Deus, o Rio Reno, ele corta a região mais populosa, mais povoada, mais industrializada da Alemanha. São aproximadamente 1.200 quilômetros de extensão. É um rio de planície navegável que passa ali por perto, ou às vezes às margens de cidades como Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Colônia, você entendeu? Poxa, é a região mais industrializada da Alemanha, certo? Então, boa parte da produção aqui sai por hidrovia, por isso que ele é o rio mais navegado do mundo. Então, os alemães deram sorte. Em compensação, aqui em Mato Grosso, a gente tem o rio Paraguai, mas ele passa pelo Pantanal, pô. O Pantanal é vazio. Agora que Mato Grosso se tornou uma potência agropecuária, a gente está redescobrindo a hidrovia do Paraguai Paraguai-Paraná, nos últimos 20 anos, e também com o advento do Mercosul. Durante muito tempo ela esteve esquecida. E por quê? Porque quando a gente trabalha países de grande extensão territorial, de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá, Austrália, pessoal, inegavelmente o melhor tipo de transporte que tem é o ferroviário. É o ferroviário. O problema é que para desenvolver o transporte ferroviário, moçada, você depende do quê? Você depende do seu grau de industrialização, no seguinte sentido. Todo mundo se lembra que quando a gente fala em revolução industrial, a gente fala em primeira, segunda e agora terceira revolução industrial ou técnico-científica. Muito bem. Pessoal, se você é um país de industrialização clássica, se você já vem assimilando a atividade industrial desde o século XVIII, XIX, você já tinha incorporado a questão da tecnologia vapor, da máquina a vapor, da locomotiva da Maria Fumaça. Muito bem. Todo mundo se lembra que o primeiro cara a criar um ramal ferroviário aqui no Brasil foi Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, visconde de Mauá, no século XIX. Certo? Beleza? Agora, moçada, aquilo ali foi uma coisa que embrionária. Certo? Todo mundo se lembra que o Mauá queria modernizar o Brasil, certo? É industrial do império, patrono da indústria brasileira, mas ele perdeu o embate político-econômico dele para a turma da oligarquia do café, pô. A turma escravocrata, agrário exportadora, que ainda enxergava no café a mola propulsora da economia brasileira. Certo? Então, nós só passamos a investir em ferrovias quando foi necessário levar o café para o porto, porque não dava para levar em lombo de mula. Então nós temos um processo diferente de países como os Estados Unidos, porque a nossa industrialização não é clássica, ela é tardia, retardatária. Olha só a malha ferroviária dos Estados Unidos da América. Gente, é um colosso. A grande preocupação deles foi o quê? Foi interligar o país. Nós temos que interligar o país. Né? Quando a turma fala coast to coast, o nó ferroviário americano é Chicago, moçada, aqui em Illinois. Certo? Aí você sai para tudo quanto é lugar dos Estados Unidos, é uma maravilha. Tá? Agora, se você comparar isso aí com todo respeito, né? Com a malha ferroviária brasileira, ela é brutalmente concentrada no litoral, poxa. Brutalmente concentrada no litoral. É uma malha o quê? É uma malha de traçado dendrítico, certo? Obsoleto, o índice de eletrificação é baixo, tem a questão das bitolas variáveis, bitola larga, bitola estreita. Nos últimos tempos é que nós temos tido mais investimento, com a Ferronorte, a Ferrovia Norte-Sul, a Transnordestina, agora o pessoal quer sair com a Leste-Oeste, e os chineses querem chegar até o Pacífico. Então são novos projetos, mas a prioridade nunca foi interligar o território. O traçado sempre foi interior, litoral, matéria-prima, exportação, matéria-prima, exportação. Essa é a nossa realidade.
Então, a partir de um determinado momento, considerando essa realidade do planejamento de transportes no Brasil, ficou muito claro, e principalmente a partir do governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, se bem que desde a época de Washington Luiz, o lema do governo já era governar é abrir estradas, que para atrair a indústria automobilística para o Brasil e complementar o parque industrial brasileiro, porque a gente já tinha as indústrias de bens de consumo não duráveis e semiduráveis, Getúlio entrou com a indústria de base, então a gente precisava ter a indústria de bens de consumo duráveis, certo? Olá meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Gostou dessa aula? Ela está disponível no site do LACENEM na internet. Se você gostou, curta